Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que Jesus tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zebulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí adiante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinava em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindos da Galileia, da Decápole, da Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, participantes habituais dessa celebração, irmãos e irmãs que nos visitam, irmãos e irmãs que nos acompanham ou ao longo do Brasil ou graças à internet em qualquer parte do mundo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Foi essa celebração de ontem, na verdade, normalmente seria dia 6 de janeiro, mas a igreja antecipa, já que 6 de janeiro não é nem feriado e nem dia santo. E para não perdermos essa belíssima festa da Epifania, celebra-se sempre no primeiro domingo após o dia 1º de janeiro. O povo viu uma luz, e essa luz, sabemos, é Jesus. Para os magos que vieram do Oriente, aquilo foi uma resposta a toda uma expectativa que eles tiveram. Imagine, preparar uma longa viagem, atravessar longas estradas, mas a alegria quando viram a estrela e encontraram aquela luz que é Jesus. Quer dizer, Jesus, ele não veio para um grupo determinado, fechado de pessoas. Ele veio para todos os povos. E enquanto ele não for conhecido e aceito por todos os povos, a missão da igreja não estará completa. Segundo Mateus, Jesus começou a sua pregação com um anúncio e com um gesto. O anúncio: chegou para vós o reino de Deus. O reino de Deus. Mas que reino é este? É de Deus. Quer dizer, é a proposta de Deus para a nossa vida. O reino de Deus está pronto. Deus tem uma proposta de vida, de comportamento para os seus filhos. E Jesus veio nos trazer essa proposta. Quer dizer, ele próprio se confunde com o reino de Deus. Aceitar Jesus é aceitar sua proposta. Então, para seguir Jesus, temos que escutá-lo, imitá-lo, e aí estaremos participando plenamente do reino de Deus,
que se realizará plenamente em nós na eternidade, mas que pode já ser vivido por nós agora. Mas Jesus disse: convertei-vos, porque o reino tem exigências. O Pai quer determinados comportamentos de seus filhos e filhas, e temos que então que nos adequar, entrar nesse tipo de comportamento, mas sabendo que nunca falta a graça de Deus para quem quer se converter, porque a conversão é uma graça, não é só fruto da decisão, eu quero me converter, não, eu preciso da força, mas Deus é que quer a conversão, porque tanto que no início da pregação de Jesus está: convertei-vos. Se Ele quer a minha conversão, se eu faço aquilo que estiver ao meu alcance, não faltará a graça de Deus. Então este é o primeiro apelo de Jesus: convertei-vos. E esse apelo é dirigido a você, a mim, cada dia, a cada hora. A gente nunca pode dizer: já cumpri isso, vou para uma nova etapa. A conversão é um processo contínuo que vai envolver a nossa vida toda. Depois Jesus fez um gesto, teve uma série de iniciativas, mas que já demonstravam quais as características do reino de Deus. Ele curava a todos. E vocês podem imaginar, né? Se hoje aconteceria isso, com todos os recursos da medicina, como era aqui no tempo de Jesus? Ouvi falar que alguém estava curando cegos, aleijados, paralíticos, as multidões acorriam levando os seus doentes, com a esperança de que ele os visse, ele os curasse, depois de um toque ou de uma palavra. Esta cura de Jesus é para mostrar que dentro do coração de seu Pai, a pessoa deve ser perfeita, física, espiritual e psiquicamente. O ser humano desejado pelo Pai não é um ser humano doente. A doença não faz parte dos planos de Deus, é consequência do pecado. Então, trabalhar pela saúde das pessoas, para que elas se encontrem saudáveis, é trabalhar para termos pessoas segundo o sonho de Deus. Curava todas as enfermidades. Nós sabemos que das doenças físicas nascem muitas doenças psíquicas, muita depressão. Ainda hoje a gente nota quanta pessoa vive deprimida, triste, amargurada por causa de uma doença, ou é doente por causa de uma depressão, de algum problema. Então, a cura é para mostrar: o Pai os quer perfeitos. E ainda hoje isso acontece. E nós sabemos que, muitas vezes, não recebemos uma graça porque não pedimos. Quantos doentes, segundo a vontade de Deus, poderiam ser curados se pedissem? Pedi e recebereis. Não pedimos, não recebemos, porque era normal na prática de Jesus ele esperar o pedido. Não era ele que se antecipava, mas esperava que alguém lhe pedisse: Senhor, que eu veja, que eu ande, olha o meu filho que está doente. Então, a palavra de Jesus: convertei-vos, e a cura já mostrava: chegou o reino dos céus. Bem, então alguém aceita entrar nesse reino dos céus, torna-se, pois, discípulo do Senhor. E que comportamento deve ter esse discípulo? São João nos apresenta na primeira carta. São João tem nos acompanhado desde o Natal, e as suas cartas são muito claras, muito diretas, muito objetivas, próprio de quem, como ele, conviveu com Jesus, pregou durante mais de 60 anos, e aí que escreveu. Então, o que ele escreve é fruto da experiência com Jesus e do resultado de sua pregação. É fruto, então, de algo muito amadurecido. E ele diz claramente que um discípulo do Senhor, um seguidor de Jesus, ele deve permanecer em Jesus. E permanecer significa, em primeiro lugar, reconhecer o nome de Jesus. E qual é o nome de Jesus? Jesus, Salvador, Filho de Deus e Deus Ele mesmo.
Na nossa fé, isso é essencial. Se nós deixarmos de lado a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, nós estaremos construindo um grande edifício sem fundamento. Sem fundamento. Porque esta verdade é fundamental, acreditarmos que Jesus é Filho de Deus e Deus Ele mesmo. Parece que para nós, ou para quem nasceu num contexto cristão, isso é normal. Mas quanta gente só aceita Jesus como um grande filósofo, aquele que cura, um grande mestre, mas não como Filho de Deus. Aceito Moisés, Isaías, que são pessoas extraordinárias, mas nós não. A nossa fé diz assim: eu crer em Jesus é crer que Ele é o Filho de Deus e, portanto, a sua palavra, os seus atos têm valores eternos. Depois, isso é a primeira condição para ser discípulo: acreditar no nome do Senhor. A segunda, amar-nos uns aos outros. Veja, ele dizia, São João escreveu as suas cartas e o seu evangelho no final de uma vida. Então, ele procurou ser bem sintético, bem objetivo. Se nós tivéssemos que ler algum livro com 500 recomendações, como ser discípulo de Jesus, a gente desanimaria antes de chegar à metade. Mas o evangelho e o próprio, aquilo que São João faz, sintetiza, não, olha, tudo existe na igreja para isso, para você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e para amar o próximo. Tudo se resume nisso. Toda a estrutura da igreja, quem tem algum poder na igreja, as autoridades, a catequese, a liturgia, o estudo da palavra de Deus, é para nos levar a amar Jesus, reconhecer o Senhor e amar o próximo. E a gente às vezes complica tanto, ou a gente se perde no meio de tanta coisa. Aqui está o essencial, aqui está o que significa ser discípulo de Jesus. Portanto, nós vemos, e isso que nós vamos fazer agora, ao longo deste ano, vemos que o discipulado de Jesus não acaba nunca. Enquanto estamos aqui neste vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha, estaremos procurando cada dia, entrando no reino, que já está passando perto de nós, aceitando a proposta de Jesus, colocando em prática o que Ele nos ensinou. Nunca nos esquecendo, quem se dispõe a ser discípulo do Senhor, já pode antecipadamente contar com a sua força e com a sua graça. Assim seja. Amém.